Nosso último tema foi a diferença do resultado econômico versus financeiro. Então vamos agora entender um pouco melhor as demonstrações econômicas. A DRE, Demonstração do Resultado do Exercício, é um documento contábil elaborado em conjunto com o balanço patrimonial. Trata-se de uma ferramenta utilizada também para analisar se o negócio em questão está sendo lucrativo ou está trazendo prejuízo. Ela foi instituída pelas leis Lei 6.404, artigos 187 e Lei N. Graus 11.638/07. A demonstração do resultado do exercício deve ser elaborada obedecendo sempre ao princípio do regime de competência, de modo que as receitas e as despesas sejam lançadas no período que aconteceram, e não somente quando recebidas ou pagas. Seu objetivo é detalhar a composição do resultado líquido de uma empresa no período de seu exercício financeiro, normalmente de janeiro a dezembro. Como é a estrutura de uma DRE? A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. As despesas com as vendas, as despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais. O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas. O resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a provisão para o imposto. As participações de debentures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa. O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social. Embora a lei trate apenas das empresas de capital aberto, o formato é usado pela maioria dos escritórios de contabilidade para detalhar as movimentações financeiras do negócio. Exemplo: receita bruta de vendas, deduções e abatimentos, receita líquida de vendas, CPV, CMV, CSP, despesas com vendas, despesas administrativas, outras despesas, despesas financeiras, mais receitas financeiras, resultado antes do IR/CSLL. IR/CSLL. E como se analisa o desempenho de uma empresa através do DRE? A técnica mais simples de aplicação e que produz o resultado mais importante para que se façam comparações de resultados, é conhecida como análise horizontal. Análise vertical, AV, análise horizontal. Na análise horizontal verifica-se a DRE e o balanço patrimonial comparando os resultados de um mesmo indicador e exercícios de um período determinado. É importante destacar que deve-se comparar sempre as mesmas contas ou grupos de contas da empresa. Pode-se sempre comparar a evolução de acordo com o exercício base, ou utilizar o exercício imediato ao período analisado, ou seja, últimos 12 meses. A relação existente entre o valor de uma conta contábil, ou grupo de contas, do exercício específico e seu valor obtido na database ou ano base, é chamado de número índice. Fórmula: valor atual do item X sem valor do item no ano base. Análise vertical. Na análise vertical de cima para baixo e de baixo para cima, a avaliação é da estrutura das demonstrações financeiras, DRE e balanço patrimonial, e a representatividade de cada conta com relação ao total ativo e passivo, e a participação de cada uma em relação ao lucro ou prejuízo no exercício analisado. Essa análise permite comparar a evolução entre as linhas de receita e despesas. Ou seja, analisa-se de forma mais detalhada os valores e percentuais de cada conta ou grupo de conta em relação a um valor database. O valor base obtido no DRE é o total da receita líquida, já no balanço patrimonial, esse valor é o total do ativo e ou do passivo. Fórmula: conta, ou grupo de contas X sem ativo, ou passivo. Comparando os resultados. A análise horizontal compara percentualmente a evolução de cada conta ou grupo de contas de 2 ou mais exercícios com o valor correspondente no mesmo período comparativo. Essa informação complementa a análise vertical que informa o aumento ou diminuição da proporção de determinada despesa de um total determinado. Porém, não é possível analisar se essa variação foi derivada de um aumento ou diminuição do valor absoluto da verba considerada.
A análise vertical consiste na determinação dos percentuais de cada conta, ou grupo de contas, do balanço patrimonial, em relação ao valor total ou ativo passivo. É importante frisar que as análises horizontais e verticais devem ser realizadas de forma conjunta. Vale ressaltar que essas análises são apenas a ferramenta inicial para medir o desempenho financeiro e econômico de uma empresa. Juntamente com outras análises que a empresa gera durante o exercício, investidores e gestores abstraem as informações necessárias para mensurar o desempenho da empresa. Quem é obrigado a elaborar a DRE? Apenas as empresas de capital aberto, ou seja, sociedades por ações que têm papéis negociados na Bolsa de Valores, são obrigadas perante a lei a elaborar e divulgar a DRE. Elas devem publicar 2 demonstrações de resultado de exercício por período fiscal, normalmente a cada 6 meses, no Diário Oficial e veículos de comunicação, com o objetivo de manter os investidores informados sobre o desempenho da empresa e garantir a transparência do mercado de ações. Já as sociedades limitadas, LTDA, não precisam divulgar seu DRE e podem decidir o período do exercício, mas devem arquivar o documento impresso e encadernado para apresentar ao fisco em caso de auditoria. Os restantes das empresas não estão obrigados a elaborar a DRE, mas é altamente recomendado que o façam, pois é uma das ferramentas de gestão financeira mais importantes. Para as pequenas empresas, é essencial ter um documento estruturado para acompanhar a saúde financeira do negócio e comprovar seu desempenho quando necessário. Mas não se preocupe, podemos ajudar você a resolver algumas questões, porque não importa o seu objetivo, a Barros Consulting ajuda você a conquistar. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Assim você nos ajuda a fazermos mais vídeos para você.